Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, nesse programa que é transmitido pela Web TV, pela rádio, pelo Spotify. Estamos mais uma vez junto a vocês para o desenvolvimento de um programa sobre as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Como nós estamos realizando semanalmente, todas as quartas-feiras à noite, desde o início do ano. E hoje, nesse prosseguimento, nós vamos aqui analisar a epístola de Paulo dirigida aos Filipenses. Então é muito bom sempre lembrarmos que nós adotamos nos comentários sobre as epístolas de Paulo mais o significado moral, abrangente, trazendo para a atualidade, à luz do Espiritismo, ou seja, com base nas obras de Allan Kardec e, notadamente, com base nos livros do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Para darmos início ao programa de hoje, lembremos que a cidade de Filipos foi a cidade que Paulo atingiu na sua segunda grande viagem, ou seja, ele começa a viagem pela região ali da Ásia Menor e depois ele atravessa um braço de mar muito pequeno e chega ao continente europeu. E isso era a razão de muita expectativa, de muito interesse por parte de Paulo. A cidade de Filipos é uma cidade muito destacada naquela época, porque foi uma cidade conquistada pelos romanos no mundo grego e macedônio, mas também foi reconstruída, tinha estradas, vias que vinham desde ali de um porto, e que dava depois do outro lado em direção a Roma, e então era uma cidade de importância estratégica para o Império Romano. E foi nessa cidade que Paulo, inclusive, fundou agremiações de seguidores de Jesus e que naqueles primeiros tempos, na sua primeira andança pelo continente europeu, ele encontrou reveses por parte de perseguidores de origem judaica. Inclusive, ali aconteceu a identificação da famosa pitonisa de Filipos, que utilizava da mediunidade para ganhos pessoais, e que isso está registrado também nos textos do Novo Testamento. Foi lá também que Paulo foi preso, e aconteceu aquele momento marcante, um terremoto, cai uma parte das paredes da cadeia, ele e seu companheiro poderiam fugir, mas houveram por bem permanecer no local, conquistando a confiança do guarda, que estava assustado com toda aquela situação. Enfim, ele foi liberado e partiu depois para a sua viagem em direção a Tessalônica, Atenas e Corinto. Então, vejam, essa epístola que ele dirige a essa comunidade que ele fundou na cidade de Filipos, ele escreveu praticamente quase 10 anos depois desse momento em que ele fundou ali aquele primeiro agrupamento de seguidores de Jesus. Então, os estudiosos nos afirmam que Paulo provavelmente redigiu essa epístola aos filipenses no momento em que ele estava preso, ou entre as prisões que aconteceram ali na capital do Império, na cidade de Roma. Então, provavelmente, ele escreveu durante o ano 62 e 63 da nossa era. É, portanto, considerado uma das últimas epístolas de Paulo. Então, ela tem aí uma importância significativa, como nós vamos verificar, porque nessa epístola, Paulo parte da ideia central dos ensinos de Jesus.
mas respaldado inclusive na experiência pessoal dele. Então ele cita, né, as suas lutas para divulgar o Evangelho de Jesus, as dificuldades que ele teve com alguns companheiros, e ele chega a fazer até nessa epístola repreensões aos chamados legalistas. Os legalistas eram intitulados assim aqueles que eram muito apegados às ideias antigas do judaísmo, ou seja, queriam trazer ideias judaizantes para o novo movimento de seguidores de Jesus. Então essa é uma tônica muito presente nessa epístola, em que Paulo enfatiza a união, né, dos seguidores de Jesus. A partir desse preâmbulo, né, nós vamos então aqui selecionar alguns capítulos ou versículos para nós comentarmos. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 12, Paulo anotou: quero, irmãos, que saibais que as coisas que aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. O que Paulo estava fazendo? Referindo-se às lutas dele, inclusive de ter sido preso mais de uma vez, e que, em se referindo aqui a guardas pretorianas, obviamente que ele estava se referindo ao período em que ele estava, inclusive, provavelmente detido na capital do Império, em Roma. Então ele se referia à sua prisão, mas ele desvia a atenção, não é esse o foco que ele dá, mas ele ressalta que os episódios tristes, né, os testes difíceis que ele precisou vivenciar, acabaram contribuindo, fortalecendo a ideia dele, o ideal dele de divulgar o Evangelho. Então, o fortaleceram e ele consolida, portanto, as suas convicções. Então, esse conjunto, né, de situações desagradáveis que ele faz referência ajudaram a robustecer em Paulo de Tarso os ensinos de Jesus. É isso que ele está registrando. E mais à frente, né, nesse capítulo 1 ainda, anota Paulo: mas que importa? Contanto que o Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então, ele fazia referência que muitos pregavam, né, os ensinos de Jesus com fingimento. Isso aparece, essa tônica, em vários textos de Paulo, né, se referindo a aproveitadores, a falsos profetas, etc. Mas o que ele destaca é aquele que está realmente anunciando a mensagem de Jesus com base na verdade. E era isso que ele se propunha a fazer e dava, né, como base para todos os seus exemplos, a sua própria vivência. Então Paulo, ele era enérgico nas suas convicções, nas suas posições, não é? E ele sugere que no caso de divulgar o Evangelho de Jesus, mesmo aquele que não está bem preparado, está mesmo fingindo, de certa forma ele está já absorvendo, né, alguma coisa. Então poderíamos dizer que Paulo até relativiza, né, quando ele fala que alguns pregam por fingimento, mas de tanto falar, de tanto repetir, acabam também aceitando ou registrando aqueles ensinos. E aí, vejam, nós destacamos aqui, nesse mesmo capítulo 1, versículo 21, que tem uma frase magnífica: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E o que queria dizer Paulo, né, com essa informação tão assim marcante, né, tão profunda, né? Vamos lembrar que essa afirmação é muito semelhante àquela que ele registrou numa epístola que nós já comentamos aos Gálatas, quando ele escreveu assim: vivo não mais eu, mas o Cristo vive em mim. Então ele dá ênfase
ao viver com o Cristo, a incorporar no seu pensamento, no seu sentimento, nas suas ações, os ensinos de Jesus. E é por isso que, e muitas vezes, ele registra que ele está morto para a lei. Que lei é essa que ele está morto? Para a lei da formalidade, das exigências ritualísticas, das satisfações sociais. Mas ele está vivo para Deus. Então, isso é que é importante nesses registros feitos por Paulo. Nessas condições, sem dúvida nenhuma, Paulo ele usa da sua experiência e do seu conhecimento para comparar, não é, aquelas posturas, exigências e formalismo do judaísmo ortodoxo, do qual ele foi um grande estudioso, um doutor da lei, e agora a nova posição que ele absorvia com os ensinos de Jesus. Também em outros versículos esse assunto reaparece. E veja o que ele escreve ainda no capítulo 1, versículo 28. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e que agora ouvis estar em mim. Então, mais uma vez, ele remete à sua própria experiência de vida, em coerência inclusive com a epístola que nos referimos há pouco dos Gálatas, quando ele escreveu: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, essa admoestação que Paulo fazia aos filipenses é, sem dúvida nenhuma, um reforço com base no exemplo dele. Então não é só a palavra, é o exemplo da vivência de Paulo. É isso que a gente tem que lembrar e nós precisamos sempre destacar. Nessas condições, a epístola aos filipenses, ela traz um forte conteúdo de orientação moral numa visão espiritual. E é isso que Paulo está fazendo em toda essa obra. E é interessante que essa fidelidade que Paulo apresenta com relação a Jesus, porque ele mudou, né, o rumo da fidelidade dele. Antes ele era extremamente fiel a Moisés, como doutor da lei, e agora ele transfere a sua fidelidade a Jesus. A propósito, Emmanuel, né, comenta alguns desses versículos de Paulo e chega a escrever o seguinte: o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe uma partilha de confiança e de responsabilidade. Então é essa a mensagem, né, que transparece, né, de todas essas anotações de Paulo dirigido aos filipenses. Mas ele está conclamando-os, né, à vigilância, né, à fidelidade. E é por isso que ele escreve, e nós vamos destacar aqui nessa sequência, em outro versículo, no capítulo 2, o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Então, a vivência de Paulo, né, com relação a disputas, a perseguições, a revides, a acusações e a reclamações, trouxeram a ele uma nova visão, uma nova compreensão do homem, da vida, né, no contexto em que eles viviam. E incorporando a tudo isso a nova ideia, né, que é adquirida com os ensinos de Jesus. Então seria típico, né, naquela época, que as pessoas esperassem sempre uma retribuição pelo bem que fizeram, um reconhecimento, né,
daquele que se julgavam até muitas vezes superiores, né, aos outros, porque estavam na posição de ajudar. Então destaca Paulo o valor da humildade, da sinceridade e nenhuma ideia de recompensa. Então essas anotações de Paulo na epístola aos Filipenses, elas são muito importantes e mereceram por parte de Emmanuel comentários que foram incluídos no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E há um capítulo 3 intitulado Examina-te, onde Emmanuel se fundamenta nesse versículo: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então essa era uma característica, né, que Paulo estava referendando e recomendando, humildade. Então comenta Emmanuel: o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias, sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. Então, é um reconhecimento da diversidade da situação e da experiência humana. Sobre isso, então, Emmanuel, ele conclui esse capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, dizendo o seguinte: quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa necessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendesse ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Então Emmanuel lembra que Jesus foi tido por imprudente, por rebelde, traidor da lei, inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Então é por isso que Emmanuel recomenda: continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus passou por tudo isso. É assim, meus amigos, que nessas considerações que nós estamos fazendo, né, sobre a epístola de Paulo aos Filipenses, nós encontramos aí muitos trechos que merecem a nossa consideração, merecem o nosso destaque nessa síntese, né, que nós estamos fazendo a vocês sobre a epístola de Paulo aos Filipenses. Nessas condições, há determinados trechos, né, em que nós temos que marcar bem claro, né, porque escreveu, por exemplo, Paulo: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, referindo-se a Jesus. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então isso referenda, né, corrobora os comentários que nós fizemos há pouco, lembrando, né, dessa posição, né, que Jesus assumiu, e que Emmanuel, pela psicografia de Chico, lembra do seguinte: recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço, e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então é isso que nós destacamos, inclusive na visão espírita, de valorização das nossas experiências de vida, das nossas oportunidades, como um passo de aprimoramento na senda evolutiva. Nessa epístola, né, dirigida aos Filipenses, há outros fatos aqui que nós vamos destacar, como por exemplo o registro feito pelo apóstolo: mas o que para mim era ganho,
reputei perda por Cristo. Então ele está comparando que o ganho na visão humana, na visão de aparência, né? Então é a transformação que ele passou com o ex-rabino, e que ele perdeu tudo aquilo, mas essa perda tem valor para onde? Reputei perda por Cristo. Então ele perdeu aquilo, mas está sendo valorizado em favor do Cristo. É essa a ideia. Então são essas visões de desprendimento, né, das coisas materiais, de aproveitamento das oportunidades, é que Paulo passa a destacar nesta epístola dirigida aos Filipenses. Mas, meus amigos, tem uma frase aqui que nós não podemos deixar de destacar nessa epístola aos Filipenses. Está no capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que a haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então, ele não quer ficar olhando para o que passou, para trás, mas ele quer prosseguir, olhar para frente, não é? Avançando, progredindo. E aí vem essa frase marcante: prossigo para o alvo. O alvo qual é? A compreensão da mensagem divina trazida por Jesus, não é? Que ele chamou aqui de soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então é importante essa orientação de Paulo, sem dúvida nenhuma, para não ficarmos chorando, reclamando, rememorando fatos passados e muito menos experiências não valorosas, né, já vividas, mas aproveitarmos a possibilidade daqui para frente e buscar esse alvo. Esse alvo, ele é importante, ele é significativo para todos nós, e isso na visão espírita, sem dúvida nenhuma, porque nós temos a certeza da imortalidade da alma. E tendo a certeza da imortalidade da alma, o que nós entendemos prossigo para o alvo? Nós somos espíritos imortais, jornadeiros da evolução, vivenciando agora uma existência corpórea, mas são várias, né? Então, nós estamos sempre numa caminhada de experiências, de aprendizagem rumo à maior compreensão da mensagem de Jesus. Então, Emmanuel, inclusive, comenta no livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier, exatamente isso, para que não fiquemos imobilizados na estrada, reclamando de amarguras, de coisas negativas acumuladas, mas que nós temos que não lamentar isso, mas de buscarmos sim, e não pararmos, e buscarmos sim à frente. Não nos prendermos, inclusive, lembra Emmanuel, na rede dos elogios sobre o fascínio da ilusão. Não se cristaliza nas próprios impedimentos tudo isso, mas deveríamos seguir na direção do alvo como Paulo fez. Então escreve Emmanuel: assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos: acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para adiante, olvidando o mal e fazendo o bem. É ainda Emmanuel que nesse mesmo livro, né, Palavras de Vida Eterna, que ele volta à análise do mesmo versículo, né, de Paulo sobre o prossigamos para o alvo. E nessas condições, Emmanuel passa a considerar e a recomendar para nós o seguinte: se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade
e não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. São comentários tão belos, né? Por parte do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, trazendo-nos, portanto, muitas recomendações e análises com base na Epístola de Paulo aos Filipenses. Deixamos, portanto, a vocês, telespectadores, internautas, rádio-ouvintes que nos acompanham, essa sugestão. Lembremos sempre dessa frase, desse versículo de Paulo na Epístola aos Filipenses. Prossigamos para o alvo. Desejamos a vocês todos uma boa noite e o convite para estarmos juntos mais uma vez na próxima quarta-feira, analisando uma outra epístola de Paulo à luz do Espiritismo. Até lá, amigos.